Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica, dando prosseguimento considerando que a molécula não é exatamente uma esfera, porém pode ser modelada razoavelmente como uma esfera, nós podemos definir o diâmetro efetivo da esfera. Agora vamos definir o diâmetro da esfera de exclusão, ou esfera de influência do processo de possível colisão, pois nós temos aqui a esfera com diâmetro D, esse é o diâmetro da esfera. A esfera que representa aproximadamente uma molécula. E quando nós temos aqui duas esferas, nós temos duas moléculas no limite da colisão de contato, aqui O e O sobre índice linha, a distância entre esses centros é D. E nós temos aqui D sobre 2 e D sobre 2. Então, D sobre 2 é o raio da molécula, da esfera, né? Aqui da molécula. E essa região pode gerar, nós podemos definir uma molécula de exclusão. Aqui, uma esfera de exclusão. Essa esfera de exclusão, vamos considerar essa esfera de exclusão dessa forma. Aqui nós podemos definir uma esfera de exclusão. Essa esfera de exclusão no sentido de que a máxima aproximação é tal que a distância entre os centros das moléculas é D. Então, em uma esfera de exclusão ou esfera de influência do processo de colisão, aqui O e O sobre índice linha, esse raio é D. Então, essa esfera é denominada esfera de exclusão ou influência do processo de colisão. Muito bem, então esse volume é o volume excluído, por assim dizer, né? É o volume excluído, pois não haverá possibilidade de uma terceira molécula se aproximar da molécula cujo centro é O, uma vez que existe uma região que é excluída para a aproximação de uma terceira molécula, pois nós temos uma segunda molécula muito próxima. Pois bem, dando prosseguimento, qual é o volume efetivo V0? Vamos definir o volume efetivo da molécula, né? Como que nós podemos definir? Vamos escrever aqui o volume efetivo da molécula. Então, para nós calcularmos o volume efetivo da molécula, nós vamos escrever aqui o volume efetivo da molécula. Isso é com base na geometria no espaço euclidiano de 3 dimensões. Nós temos isso, o volume de uma esfera é dado por 4π dividido por 3, e o raio é elevado a expoente 3. No caso do volume efetivo da molécula, nós temos 4π dividido por 3, e o raio aqui é D sobre 2, ou seja, D sobre 2 é o raio da esfera representativa da molécula. D sobre 2 elevado a 3. Então nós temos 4π dividido por 3, D elevado a 3,
dividido por 2 elevado a 3, que é igual a 4π d elevado a 3 dividido por 24. Pois 2 elevado a 3 é 8, 8 vezes 3, 24. E esse volume efetivo da molécula pode ser expresso como π dividido por 6 multiplicado por d elevado a expoente 3. Aqui o volume efetivo da molécula é π dividido por 6 d elevado a expoente 3. Muito bem, vamos encerrar a aula neste ponto. Retomaremos apresentando qual é o volume de exclusão efetivo, né, ao longo do processo de colisão entre as moléculas dentro de um gás. Muito obrigado a todos.